continuamos a nossa série de pregações na primeira carta de Pedro. Eu peço que você abra lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 11. O tema dessa mensagem é como Cristo serve a igreja. Os temas dos cultos de hoje, aquele que diz respeito a Deus é o servo vencedor. Eu sei que vem à sua mente o capítulo 53 de Isaías, sobre o servo sofredor. Naqueles 4 capítulos que ali em Isaías falam do servo que sofre, o Messias como sofredor. Mas nós queremos lembrar que o Senhor Jesus não é só o servo que sofre. Após seu sofrimento, ele foi vitorioso sobre tudo que o Pai lhe deu para fazer. Ele fez, ele cumpriu. Por isso ele é um servo vencedor. E o tema antropológico, o que diz respeito a nós, servos vencedores. Nós queremos ser servos vencedores. E precisamos qualificar esse adjetivo, vencedor, quando relativo a nós, porque você sabe que muitas pregações dizem que você vai ser vencedor se você, daqui a pouco, for o patrão do seu patrão. Se você não for mais o empregado dele. Se você não estiver pagando mais aluguel, mas tiver 2 casas, uma na cidade e outra na praia. Se você trocar de carro a cada 6 meses. Se você nunca ficar doente, coisas desse tipo. Uma mensagem do Evangelho foi deturpada, foi alterada. Nós não somos masoquistas, nós não buscamos sofrimento pelo sofrimento. Mas temos noção de que a nossa vitória não consiste numa vida sem dificuldades, sem problemas. Na verdade, o que temos visto na palavra de Deus é que a fé fiel ao Senhor traz sempre, inevitavelmente, de um modo ou de outro, sofrimento em maior ou menor grau. E é isso que nós temos aprendido com Pedro nessa carta. Talvez você se lembre que Pedro anteriormente, antes de entrar no capítulo 4, ele fez referência ao batismo. No final do capítulo 3, verso 21. Lá ele escreveu o batismo, que corresponde a isso, ele tinha falado das águas do dilúvio. Também agora salva vocês, não sendo remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que o batismo não tem nada a ver com aquelas cerimônias de purificação que os judeus faziam. Não era impureza do corpo, mas sim o apelo, ele simboliza aquele apelo feito à boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Nós vimos que não é o batismo que salva, mas que ele simboliza e dramatiza a salvação, trazendo à memória tanto o juízo de Deus, as águas do dilúvio foram águas de juízo, quanto a bondade de Deus. Havia uma arca ali providenciando salvação para Noé e sua família. A salvação que temos em Cristo não é apenas um escape do inferno para o paraíso. Ela contém muitas bênçãos para os crentes. Uma delas é ensinada em Romanos 6, de 3 a 5, onde Paulo fala que o batismo representa a nossa união com Cristo. Lá ele diz o seguinte: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim, não é de estranhar que Pedro mencione também a ressurreição de Jesus, como nós vimos há pouco, no finalzinho do capítulo 3, pois trata-se da união do crente com Cristo, nos sofrimentos de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. E é preciso reforçar isso: se nós fomos unidos à morte do Senhor Jesus, também fomos unidos à sua ressurreição. Uma coisa não acontece sem a outra. Dentro de algumas semanas nós teremos batismo aqui na nossa igreja. Os irmãos têm aprendido, e você talvez já foi batizado, precisa relembrar. A união com a morte de Cristo significa perdão dos pecados, reconciliação com o Criador, anulação de todas as acusações de Satanás, paz com Deus. A união com a ressurreição de Cristo agora, ela também significa uma sentença de morte para o velho homem, para aquele princípio do pecado que antes nos escravizava.
Ela significa novidade de vida. Nós andamos num tipo de vida que não tínhamos antes. Ela significa poder para crescimento na graça. A ressurreição com Cristo ainda significa poder viver de modo a agradar a Deus. E ela é uma garantia da nossa própria ressurreição. Eu poderia continuar citando, ela é a garantia de que as suas orações são ouvidas. Ela é a garantia de quando você abre a Escritura, o Espírito Santo conduz você e você se alimenta verdadeiramente das palavras do Senhor. Todas essas bênçãos são bênçãos da união com a morte de Cristo e bênçãos com a união com a ressurreição de Cristo. É com base nessas verdades da palavra de Deus que Pedro agora pode exortar os crentes a não viver uma vida mediocremente, uma vida espiritual medíocre. Foi por isso que ele pôde encorajar os peregrinos cristãos a desafiar o sofrimento imposto pela cultura e viver de acordo com a vontade de Deus. É por isso que agora ele pode admoestar seus irmãos com um parágrafo que era uma paráclase. Essa palavra paráclase é melhor do que prático. Os crentes tendem a olhar, essa é a parte prática da epístola, não é? Você vê isso nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, em outros momentos do Novo Testamento. Eu não gosto muito da palavra prática. A palavra prático ou prática, elas podem nos conduzir, e geralmente acabam fazendo, a conclusões equivocadas. Facilmente tem-se a ilusão de que agora vem a parte que é importante. Geralmente a gente pensa isso. Agora que é o que eu quero. Agora ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Mas a vida cristã não é vivida dessa forma. Quando compreendida dessa forma, ela acaba se tornando legalismo. Uma lista de obrigações. Coisas a serem feitas, coisas a não serem feitas. E isso não nos ajuda em nada. O Evangelho não é moralismo. O Evangelho não trata de sacrifícios religiosos. O Evangelho não se baseia em boas obras. E nunca é uma obrigação feita para atrair o favor de Deus. Você sabe disso. Quando falamos em paráclase, que pode ser traduzido como palavra de exortação, por outro lado, ficamos com a ideia, com o conceito de que aquele tipo de vida que nós queremos, que agrada a Deus realmente, aquele tipo de vida que passa a existir após a conversão e a regeneração, ele precisa ser derivado do novo nascimento. Ele tem que se conformar à norma do Evangelho. Essa vida é produto da ação do Espírito. Esse tipo de vida, sim, agrada o Pai. Por isso é uma palavra de exortação. Pedro entra na parte exortativa, ou pelo menos num parágrafo exortativo da carta. Essa é a razão de Pedro fazer menção da vida que há em Cristo antes dele continuar. E como é que ele continua? Versículos 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eu hoje vou tratar apenas do versículo 7, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar nele e eu não gostaria de correr com ele. A nossa geração não é muito diferente da geração dos dias de Noé, citada por Pedro um pouco antes. Pelo menos, com certeza, num aspecto, nós continuamos vivendo como se houvesse amanhã. Nós assumimos que o amanhã chega. O poeta contemporâneo Renato Russo escreveu num tom quase de angústia: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. A frase é tirada de um filme de 1985, um filme chamado Em Busca da Vitória, onde o protagonista fala isso. Só que esse clamor é inútil. Ela parte, e esse clamor parte também, de um raciocínio existencialista,
Por isso mesmo não tem força para causar mudanças permanentes. A ideia de que você deve dar significado à sua existência por viver com intensidade, integridade, autenticidade aqui nessa vida, isso é definição de existencialismo. A ideia de você viver com essa intensidade para autenticar a sua existência, ela ignora a realidade de que nós não existimos por nosso mérito e nem para nós mesmos. O Senhor Jesus mesmo deixou claro que é loucura pensar que viver hoje, amar hoje, sorrir hoje, ajudar hoje, perdoar hoje, e todos esses conselhos que vez por outra a gente vê até crente divulgando aí nas redes sociais, com base da ideia de que pode não haver amanhã, vive intensamente. Jesus ensinou que não é bem assim. Esses não são bons motivos. A questão é que todos prestaremos contas ao nosso Criador. Vocês se lembram de Lucas 12, 20? Jesus contando uma parábola, chegando quase ao final dela, ele diz: mas Deus lhe disse, aquele homem que tinha produzido muito, juntou muito e disse: agora eu vou viver de renda, agora eu vou aproveitar tudo isso que eu fiz. Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será. Os poetas, como disse Paulo, lá em Atenas, eles podem ser mais sensíveis que os outros quanto às realidades da vida, mas eles são tão cegos como todo mundo. Não nos impressionemos com isso. Eles são tão cegos como todo mundo quando o assunto é eternidade. John Lennon escreveu: imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós, acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o presente. São tentativas fúteis de evitar o inevitável. O saudoso compositor cristão Sérgio Pimenta escreveu com maior propriedade na canção Presente Século, gravado pelos Vencedores por Cristo em 1980. Muito mais apropriadamente ele disse: se acomodando ao mando do presente século, se conformando e amando o presente século, desfrutando a vida no presente século, a conta irão prestar quando o final chegar. Então a gente volta para o verso 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Vamos lembrar que o apóstolo tinha acabado de ensinar: é melhor viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo que isso incorra no desagrado do mundo. Pedro disse isso no contexto da ameaça de 2 juízos. Eu mencionei semana passada, talvez você se lembre. O julgamento do mundo sobre os crentes e o julgamento de Deus em Cristo sobre todos, vivos e mortos. Aqui no versículo 7, ele traz isso à tona novamente, lembrando que o fim de todas as coisas, que inclui, portanto, o juízo final, está próximo. Isso é reforçado um pouco mais adiante nesse mesmo capítulo, quando ele diz o seguinte, nos versos 17 e 18. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Mas talvez seja melhor entender essa expressão, o fim de todas as coisas, como uma referência a toda a consumação, não somente ao juízo. A ressurreição de Cristo e a subida de Cristo aos céus, irmãos, elas marcaram o final da obra dele sobre a terra. E a obra redentora de Cristo é que dá início ao fim de todas as coisas. Não é sem motivo que os apóstolos usam nomes semelhantes para se referir a esse período que Cristo inaugurou como última hora, últimos dias, últimos tempos. Inaugurado lá com Cristo. Vai finalizar quando ele voltar. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, dizia Paulo no seu tempo, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 de João 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem também, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Isso é João escrevendo lá no 1º século. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo está escrevendo isso a Timóteo, para que Timóteo saiba o que está acontecendo na igreja dele em Éfeso, naquele momento. E ele disse, olha, nos últimos tempos é isso mesmo que você deve esperar. Alguns vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Desde lá e até hoje e até Jesus voltar. Assim, o que temos aqui no versículo 7 é uma referência ao cumprimento da vontade de Deus, quando ele diz todas as coisas, o fim de todas as coisas. Esse cumprimento da vontade redentora de Deus, que completa a obra de salvação através de Cristo. Em outras palavras, temos que pensar na fase final da história da redenção, inaugurada por Cristo, com todas as bênçãos que fazem parte dela. A história da redenção começa quando Deus, Gênesis 3,15, diz que a mulher e a serpente estarão em briga, os descendentes da mulher estarão em briga com os descendentes da serpente. E a serpente terá sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Lá começa a história da redenção. Ela toma maior corpo em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. E a fase final dela é inaugurada quando Cristo vem. Ali começam os últimos dias, as últimas horas, o final dos tempos. Começou lá e vai até o final. Além disso, Pedro inicia o texto grego com a expressão todas as coisas. Ela está no início da frase. O que é importante você saber aqui, você não precisa aprender grego, mas que quando uma palavra é colocada no início da frase, é porque está se dando ênfase a essa palavra. Ou seja, no caso, todas as coisas, que é a primeira palavra que aparece, e é uma palavra só no grego, faz com que a gente tenha uma visão mais abrangente do que Pedro tem visto aqui. Não somente o finzinho lá, mas todo esse final, começando quando Cristo veio à Terra. É disso que ele está falando. O fim de todas as coisas está próximo, já começou, já inauguramos essa era escatológica, essa era que aponta para o final. Aqui então nós estamos encarando uma questão de cosmovisão, irmãos. E para olhar a cosmovisão cristã, do ponto de vista que Pedro quer, é preciso entender que o que Deus pensa sobre sua própria obra de redenção e como isso afeta os seres humanos. A gente vai ver que a obra de Deus e a cosmovisão são coisas inseparáveis, porque Deus está agindo no mundo. Não são os governantes do mundo que estão governando o mundo. Deus é quem está fazendo isso. A gente já viu na mensagem anterior que nada nem ninguém vai ficar fora do julgamento de Cristo. Nada nem ninguém fica fora da história da redenção. A história da redenção abrange todas as coisas. E que eu estou querendo que você perceba aqui, o que Pedro está fazendo é justamente isso. Ele está dizendo, olha, você não olha para o sofrimento que você está enfrentando agora. Você não olha apenas com aquele problema que você tem. Você não olha apenas para a sua igreja que está progredindo bem, que está crescendo. Você precisa olhar para todas as coisas, porque o fim de todas as coisas está próximo. Que Deus está operando desde que Ele prometeu, e principalmente a partir do momento em que Cristo veio, Ele está caminhando para o final com essas coisas. Portanto, o ambiente no qual vocês estão, no qual a igreja está, no qual nós estamos, é o ambiente em que o fim de todas as coisas está próximo. Essa é a ideia. No dizer de Karen Jobs, no seu comentário sobre essa palavra, ela diz o seguinte: a fé cristã não é um mero fenômeno antropológico praticado por costume, aos domingos de manhã no prédio de uma igreja. O Evangelho de Cristo é uma realidade de alcance cósmico e diz respeito a todos e a tudo que há sobre o planeta. Os leitores de Pedro precisam deixar essa realidade governar sua forma de pensar e de viver. Em vez de agirem movidos pela agitação e confusão das questões espirituais, Pedro diz que eles devem pensar com correção e ter a mente lúcida, que é o que ele vai dizer a seguir. Então, qual é a nossa atitude, como Pedro quer, como o Espírito quer, quando nós estamos de frente para o fato de que o fim de todas as coisas está próximo?
Repetindo o verso 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Pedro responde essa pergunta, qual deve ser nossa atitude diante do fim de todas as coisas, diante daquilo que Deus começou a fazer em Cristo quando Cristo veio, inaugurando a fase final da história da redenção, e cada vez estamos mais próximos do fim, do juízo e tudo mais que está implicado aí. Qual deve ser a nossa atitude? 2 modos, como Pedro responde. O primeiro, um estado mental que esteja alinhado com a nossa confissão de fé em Cristo. E segundo, a necessidade de oração. Então, primeiro vamos ver a questão de um estado mental alinhado com o Evangelho de Cristo. Sim, é exatamente isso. As 2 palavras que Pedro usa aqui, elas expressam a primeira palavra, que você viu aí, criteriosos, a segunda palavra, sóbrios. A primeira expressa uma mente sadia. Alguém que tem autocontrole, tem domínio próprio, alguém que tem uma atitude ponderada, moderada. A segunda palavra, sóbrio, na nossa tradução, fala de uma mente lúcida, sóbria, que, portanto, é capaz de ter disciplina. Os 2 termos podem ser bem compreendidos quando a gente faz um contraste com o que Pedro havia escrito um pouco antes, no capítulo 4 mesmo, nos versos 3 e 4, quando ele fala da atitude, nessa última hora, a atitude louca daqueles que estão fora de Cristo. Verso 3 do capítulo 4, ele diz, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. E aí ele faz a lista. Tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Ele completa, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Essa era a mentalidade, essa era a atitude mental daquele momento e do povo de hoje também. Não se engane. A estrutura mental ainda é a mesma. Como os cristãos têm conhecimento de que esse mundo está sob a vontade redentora de Deus, e como eles sabem, como nós sabemos, que nós já entramos na fase final desse processo de redentivo que teve início lá em Gênesis 3,15, eles devem apresentar, os cristãos, uma atitude radicalmente diferente da mente mundana, que é entorpecida pelos excessos, seja álcool, seja sexo, seja entretenimento, e que além de entorpecida é confusa por causa da idolatria. Sim, irmãos. As pessoas que estão à nossa volta e não têm Cristo, elas têm uma mente inerte, uma mente que está anestesiada. Você fala com elas e elas, não, está tudo bem. Elas dão justificativas e explicações. Não, ninguém sabe realmente o que acontece depois da morte. Como é que sabe? Alguém voltou de lá para dizer? E sim, Jesus voltou de lá para dizer. E ele disse, mas está inerte, anestesiada. E certamente confusa, ela não está sóbria. Não existe domínio próprio. Algumas vezes a ação da graça de Deus, através da educação, através dos valores familiares, através das leis, através da punição que as leis trazem, elas fazem a coerção disso em algum grau. Mas se não houve transformação pelo Evangelho, a mente dessa pessoa continua com essa estrutura. A mente sem Cristo apresenta uma atitude emocional entorpecida e confusa. A mente cristã deve apresentar uma atitude emocional criteriosa e sóbria. Até porque o Espírito nos diz, através do próprio Pedro, que nós já temos tudo de que necessitamos para viver uma vida cristã que expresse exatamente isso, que expresse Cristo em nossas ações, com uma mente que tenha autocontrole e que seja sóbria. Pedro vai dizer na segunda carta, no capítulo 1, esse texto aqui, que eu gostaria que você mais tarde lesse. Porque ele diz isso, você já tem. Você não precisa esperar, você já tem. Capítulo 1 da segunda carta, dos versos 3 a 8, olha o que ele diz aos peregrinos, aos forasteiros. Pelo poder de Deus, nos foram, olha o verbo no passado, concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, glória e virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo.
Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a atitude mental que está alinhada com o Evangelho de Cristo. Existe autocontrole, ela é criteriosa, e ela é sóbria, ela é lúcida. Nós não nos deixamos inebriar pelo que está à nossa volta, nós sabemos o que está acontecendo. E nós temos condições, nós já fomos equipados com tudo que é necessário para encarar essa realidade, inclusive para apontar o caminho para aqueles que ainda estão perdidos. Isso não é alguma coisa nossa, isso não é porque nós somos melhores, isso não é porque somos mais espirituais, isso é graça e bondade de Deus em Cristo Jesus. Somente. A segunda forma que Pedro responde qual deve ser a nossa atitude, já que o fim de todas as coisas está próximo, é oração. A primeira coisa que tem que chamar a atenção a gente aqui é que normalmente a gente ia esperar que, já que Pedro está exortando os seus leitores, que eles tenham uma mente criteriosa e lúcida, agora eles podem preparar uma boa defesa. Uma defesa consistente contra as acusações, contra a difamação, contra as críticas. Não era isso que eles estavam sofrendo? Eles estavam sendo difamados, estavam sendo perseguidos. Agora você pode preparar uma boa defesa. Você pode ter uma explicação. Ele falou isso realmente. Você tem que saber dar a razão. Não é? Santifica Cristo em seu coração. Esteja pronto para dar a razão a qualquer que perguntar. Ele falou isso lá no capítulo 3, verso 15. Mas não é isso que ele faz. Pedro se volta para quê? Oração. Não é isso que está no versículo 7? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Após exortar os seus leitores a ter essa mente desse jeito, ele se volta para a oração. De fato, irmãos, é importante estar ciente da situação quando for necessário tomar decisões dentro de uma cultura antagônica, inimiga da fé. Tudo isso é importante, você tem que estar informado, é bom a gente ler o mundo, e ler o mundo através dos olhos da Bíblia, mas Pedro deixa isso de lado para se voltar para a oração. O que atrapalha a sua vida de oração, irmão? O que impede a sua oração? Aliás, eu estou supondo que você tem uma vida de oração para ser atrapalhada. Né? Ou será que o diabo, que odeia oração dos crentes e odeia a crente que ora, será que ele nem precisa se preocupar com você? Aquele ali não ora, não. Ele ora quando está na igreja, ele ora quando está no culto. Ele não tem vida de oração. De vez em quando faz uma oração quando junta com outro crente, mas ele não tem vida de oração. Às vezes em casa, um pouco antes de dormir, e às vezes ele pega no sono orando. Poucos soníferos são melhores do que começar a orar quando você já está com sono. C.S. Lewis, num livro dele sobre oração, Cartas a Malcolm, ele diz: a hora de dormir não é a melhor hora para você orar. Você já está cansado, sua mente já está cansada e você está querendo dormir, é a hora de dormir. Separe tempo para fazer isso antes daquele horário. Pedro sabe que os crentes, no contexto da confusão religiosa, da decadência espiritual e, portanto, da decadência moral e da insegurança quanto ao futuro, e era isso que eles estavam enfrentando ali, Pedro sabia que tudo isso pode esmagar as convicções dos peregrinos e pode levá-los a desistir de tomar parte no governo de Deus no mundo. No meio desse mundo tenebroso, o cristão pode abandonar seus relacionamentos de oração com relação a Deus e a sua providência e com relação aos seus irmãos. Confuso, preocupado, vendo as coisas desestabilizadas, vendo as ameaças, sofrendo a crítica, sofrendo o confronto, o crente pode deixar de tomar parte no governo de Deus no mundo. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos mais antigos aqui já sabem. Há muitas coisas que Deus fará sem oração nenhuma. Deus não precisa de você para fazer nada, vamos dizer aí. Vamos saber disso. Esse negócio de cobertura de oração, já ouviu essa expressão? Esquece, tá? Está errado, não tem nada de bíblico nela.
Temos que juntar muita oração para mover a mão de Deus? Sério? Eu tive um pastor que dizia, você tem que encostar Deus na parede. Tenta. Deus vai fazer muita coisa, e faz muita coisa sem perguntar a você, sem as suas orações. Mas Deus também só fará algumas coisas através das nossas orações. Isso Ele determinou por sua soberania. Nós tomamos parte no governo de Deus, na providência de Deus, naquilo em que Ele nos chama a orar. Quando os pedidos de oração começam a aparecer lá nos grupos da igreja, meu irmão, não entenda, esse irmão está com problema, aquela irmã está com uma doença, esse perdeu o emprego, o parente não crente daquele. Não entenda isso, entenda, Deus está nos chamando à oração. Deus está chamando a igreja a se colocar diante dEle e ser cooperadora dEle naquilo que Ele está fazendo no mundo. Os crentes também, diante de toda essa pressão, e Pedro sabe disso, se eles não cultivam uma mente sóbria, uma mente com autocontrole, criteriosa, facilmente eles podem deixar de servir uns aos outros em oração também. É por essa razão que desde o início da carta Pedro já vinha falando com os seus leitores que eles não podem revidar as ameaças que eles sofrem com as armas do mundo. Ele já tinha dito que a atitude dos crentes frente ao sofrimento injusto deve incluir palavra de bênção. Palavra de bênção sobre aqueles que são os inimigos e que estão causando sofrimento. Ele diz, olha, não deixe sua mente ficar anestesiada por causa do sofrimento injusto. Não perca o controle, não deixe que a sua mente comece a ficar inebriada com dificuldades à sua volta. Ele diz no capítulo 3, 9, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Desde lá e desde o começo da carta ele está cultivando justamente essa atitude que o cristão deve ter em frente a um mundo que parece desgovernado ao nosso redor. É difícil orar quando a sua reputação, sua subsistência e até sua vida, e a vida de quem você ama, está correndo risco por causa da fé. E talvez seja nessas situações, mais do que todas, em que você precisa orar. É quando tudo vai dizer, não ore. Faça alguma coisa. Reaja de outro jeito. Não aceite. E Pedro está dizendo, não pague mal por mal, ofensa por ofensa. Você paga com palavra de bênção. Sua mentalidade é outra, porque você sabe que o fim de todas as coisas está próximo. Cristo cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Nasceu como ser humano, tomou sobre si natureza humana, viveu perfeitamente, cumpriu tudo que era preciso cumprir. Hoje eu disse aqui na aula da escola dominical, uma das coisas que a lei deixa bem clara é que ela aponta para Cristo e para a sua vida perfeita de santidade. Cristo foi crucificado, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo subiu aos céus. Tudo isso foi feito de acordo com as profecias que apontavam para esses eventos e nenhum deles faltou. O que Pedro quer que a gente tenha em mente numa atitude mental criteriosa e lúcida é que Cristo, que cumpriu todas as coisas de acordo com tudo que tinha sido dito antes, vai cumprir ao longo dessa era, no final dela, todas as coisas que foram prometidas por Ele mesmo, pelos profetas. Isso não vai cair. Então nós não podemos deixar que a nossa mente se torne anestesiada, que fique conturbada, que fique confusa, por causa do que está acontecendo ao nosso redor e por causa daquilo que está acontecendo na nossa vida que nós não estamos gostando. Nessas horas é que a gente precisa mais ainda orar uns pelos outros. A oração demonstra que nós somos vigilantes. A oração fala muito a respeito dos nossos relacionamentos, inclusive do nosso casamento, do nosso relacionamento dentro de casa, do nosso relacionamento uns com os outros. A oração diz o quanto você se importa, a oração diz o quanto você ama a sua esposa, o quanto você se sujeita ao seu marido, o quanto você se sujeita aos seus pais. Porque você não vai poder chegar diante de Deus com a cara limpa. Ontem,
na ordenação, ainda no concílio de manhã, um momento sempre muito importante que se tem, geralmente nessas situações, é você chamar os familiares. O concílio levantou essa questão. Vamos saber o que as esposas pensam deles? Tivemos 4 testemunhos ali, 3 esposas e uma filha, porque um dos que foram ordenados já é viúva há algum tempo. A filha dele, uma moça de 20 e poucos anos. O testemunho das mulheres, das esposas, foi muito excelente, mas o esposo daquela moça, sobre o pai dela, sabe, me tocou muito, o que ela falou a respeito dele ali. Que bom testemunho que ela deu ali, naquela situação. Já imaginou? Se você chega diante dos homens, numa assembleia, num concílio, para dizer, pode ordenar meu marido, pode ordenar meu pai. Você vai chegar diante de Deus. E é possível até que numa ordenação aconteça de chegar ali, está ali um candidato que, se a esposa pudesse falar, ia dizer, não ordena esse cara não. Se os filhos pudessem falar, não ordena isso não, tá? Mas imagine, esse camarada pode até enganar o concílio, ele pode enganar a igreja dele, o pastor dele, ele pode enganar muita gente. Mas como é que ele chega diante de Deus para orar? Com a esposa sendo maltratada, sendo desrespeitada. Não dando atenção devida aos filhos. Você sabe que eu não estou falando só do pastor. Pode ser do crente comum, vamos dizer assim, do homem comum na igreja, pode ser da irmã na igreja. A questão aqui é que a oração fala muito a respeito dos nossos relacionamentos. A oração destrói o fatalismo, que tenta sempre se esconder em nosso coração. É aquela frasezinha lá atrás no cérebro dizendo assim, não há o que fazer. Aconteceu porque tinha que acontecer. Irmão, existe uma diferença enorme entre dizer aconteceu porque tinha que acontecer mesmo, entre dizer Deus controlou essa situação de acordo com a vontade dele. Mas existe uma imensa diferença, uma distância infinita. A oração é uma declaração de confiança na providência de Deus. Você ora, você está confiando. Quando você diz, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu, você está confiando na providência divina. Por esse ensino de Pedro, nós precisamos perceber, e eu espero que vocês estejam percebendo, que a oração não é um comportamento adquirido por imitação, mas é um modo de expressar a nossa vida cristã. Na oração demonstramos que, informados pelas Escrituras, nós sabemos realmente o que está em jogo, e nós sabemos também que esse jogo está chegando ao fim. Você sabe dessas duas coisas. Você sabe o que está acontecendo e você sabe que está terminando. Nós temos um exemplo desse tipo de oração em Atos 4, 23, 31. Outro texto que você deveria ler e aprender para a oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes da igreja, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Que oração é essa, né, irmãos? Que oração? Oração fundamentada na palavra de Deus. Oração que não ignora, pelo contrário, sabe muito bem o que está acontecendo, e o que está acontecendo não é favorável a eles. Mas é uma oração que nem se preocupa em pedir o livramento. Eles dizem, olha para a ameaça deles e concede que nós preguemos com ousadia. Olha para a ameaça deles e não nos deixe ser covardes. Olhe para a ameaça deles e não deixe que nós nos envolvamos somente com as coisas nossas. Não permita que fiquemos olhando para as pontas dos nossos sapatos ou para os nossos próprios umbigos.
Hoje nós temos gente fazendo tremer a internet. Mas não faz tremer as paredes do lugar onde estão reunidos, não. É fácil fazer tremer a internet, né? Ainda mais do lado de cá de um teclado e uma tela. Esses assim agem, às vezes, são quase completamente desconhecidos daquilo que os antigos chamavam de jardim de oração, uma expressão usada para fazer menção daquele local ou daquele momento que você para o seu dia para ficar na presença de Deus. Fala-se muito, briga-se muito, digita-se muito, mas não conhecemos, muitos de nós, esse local de oração. Talvez o nosso ambiente cultural e social não apresentem ainda as mesmas ameaças que os nossos irmãos peregrinos na Ásia Menor, no tempo de Pedro, estavam enfrentando. Talvez nós não estejamos enfrentando ainda as perseguições que muitos irmãos nossos estão enfrentando na Ásia e em outros lugares. Talvez também nós não representemos uma ameaça tão séria assim para as hostes infernais. Os irmãos sabem que eu não advogo que deve haver uma perseguição para purificar a igreja brasileira. Eu não penso isso. A igreja não é purificada pela perseguição. A igreja, o que purifica a igreja é o evangelho vivido na igreja local e expresso nas marcas de uma pregação bíblica e uma disciplina bíblica. É isso que purifica a igreja. Deus pode usar a perseguição, o sofrimento, mas o que purifica a igreja acontece aqui todo domingo de manhã, domingo à noite, toda vez que a palavra é pregada, que a palavra é ensinada. Não precisamos desejar, não precisamos esperar que haja uma grande perseguição para sair com aquela frase vaidosa, orgulhosa, que diz assim: só vão ficar realmente os que são fiéis. Não, você não precisa disso, você precisa agora aproveitar o tempo de mergulhar na palavra de Deus, de lembrar que você sabe que o jogo está chegando no final, e de ter uma mente com domínio próprio, sóbria, para poder orar. Porque senão o inferno pode ficar muito tranquilo com relação a nós, como indivíduos e como igreja. Eu termino com 6 aplicações. Primeiro, você precisa desenvolver uma cosmovisão cristã biblicamente fundamentada. Na verdade, desenvolver uma cosmovisão cristã biblicamente fundamentada não é uma opção de vida, é uma ordenação do Senhor Jesus. Veja, toda a Escritura insiste em que nós vejamos que a criação sofre os efeitos tanto da queda como da redenção. O caminho para desenvolver essa cosmovisão bíblica está em se debruçar sobre a Bíblia e confiar na palavra de Deus. Não é uma opção. Você tem uma cosmovisão. Todo mundo tem. A questão é quão bíblica ela é. Segundo, você precisa ter uma atitude emocional sob o controle do Espírito. Uma mente ao mesmo tempo criteriosa e sóbria. E isso se alcança em 2 etapas. Primeiro, desistência de você mesmo. Desista de querer que a sua vida seja aquilo que você quer. Desista de ficar aborrecido ou aborrecida porque Deus não te deu aquilo que você está pedindo a Ele há muito tempo e que você queria tanto. Desista de achar que você vai conseguir resolver. Desista de desculpar aquilo que é pecado com qualquer outro nome. Desista, essa é a primeira coisa. Tem que haver uma desistência, tem que haver um largar, um soltar. Solta o cabo da nau. Já viu, né, que tem que cantar depois? A segunda coisa, a rendição. Se por um lado você desiste, por outro lado você se rende a Cristo como dono da sua vida. Você diz: Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser comigo. Talvez o Senhor não queira me dar aquilo que eu estou pedindo e está me desgastando, está tirando de mim forças. E ao invés de fazer a tua obra, eu estou muito preocupado com isso. Renda-se ao Cristo que você enaltece, que você canta. Lembra das canções que você cantou no culto de hoje. Olha essas canções de novo, veja a letra delas, as letras delas. Aquilo tem que ser realidade na sua vida. Nós não cantamos nenhuma música aqui que diga assim: Senhor, faça a minha vontade. Tem alguma coisa assim? Senhor, cumpre o meu querer. Não tentaram fazer uma música, nunca cantamos aqui que eu saiba, né? Eu quero de volta o que é meu.
restitui. Nós estamos cansados de saber o que é nosso, não é? Juízo eterno, inferno, condenação para sempre, é isso. Eu não quero o que é meu, não, eu quero o que é de Cristo. O que Cristo conquistou na cruz para mim, é isso que eu quero. Então, irmão, desista de você, renda-se. Isso alcança essa atitude emocional sob o controle do Espírito, uma mente criteriosa e sóbria. Terceiro, você não precisa esperar receber essa condição mental. Como vimos, você já recebeu. Não, ela pode não estar desenvolvida em você, mas você já tem tudo que você precisa lá. Ela está em você desde o dia que o seu coração foi regenerado. É uma questão de obediência. Pode haver luta, pode haver choro, podem haver dúvidas. O que não pode haver rebeldia contra Deus e o modo como Ele está trabalhando na sua vida. Isso que não pode. Para alguns irmãos aqui na igreja eu tenho dito, irmãos, passa essa porta. Você está no limiar, põe o pé do outro lado, deixa para trás. Paulo disse, uma coisa faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, o quê? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu deixo para trás as minhas frustrações, eu deixo para trás aquilo que está me incomodando, eu deixo para trás, mas se você não deixar para trás, você vai parecer aquela pessoa que... Você parecer um carro de casamento. Já viu o carro de casamento, de filme? Aquele monte de latinha preso no para-choque. Você quer andar assim? Não sei, se no seu casamento você quer fazer isso, ótimo. Mas você quer andar assim, com aquele monte de latinha, essas latinhas vão se transformando, daqui a pouco elas são bolas de chumbo, prendendo você. Deixe para trás, você já tem. Quando você desiste de você e você se rende ao Senhor, você começa a obedecer. É uma questão de obediência. Como eu disse, não é fácil. Às vezes tem choro, às vezes tem dúvida. Mas você tem que passar isso. Tem que passar esse limiar. Tem que ir adiante. Tem que confiar em Cristo. 4. Volte-se para a Bíblia a fim de ter uma vida intensa de oração. Essa é a quarta aplicação. Volte-se para a Bíblia. Sim. Não adianta sair orando simplesmente, não. A sua oração tem que ser informada pela palavra, senão ela vira catarse, senão ela vira ritual religioso, senão ela vira imitação só. As nossas orações serão, querendo ou não, moldadas pela proporção de escritura que domina as nossas vidas. Pouca Bíblia, pouca oração de verdade. Muita Bíblia, então podemos ter oração aí. Não estou dizendo que quem decora a Bíblia vai ter uma vida de oração. Você sabe que sempre envolve mais do que isso. Mas com certeza, se você não tem escritura, se você tem pouca escritura, suas orações não passarão de algum reclame para os céus. Não vão passar de imitação do que você vê acontecer na igreja. Não vão passar de catarse. Tem que botar para fora. Leia os salmos. Leia as orações que estão no Novo Testamento. Leia as orações que os profetas escreveram. Deixe isso tomar conta de você. É na Bíblia que você pode cultivar uma vida intensa de oração. 5. Cristo quer usar você para servir seus irmãos. Cristo quer usar você para servir seus irmãos. Note, Ele não quer usar seus irmãos para servir você. Deu para notar a diferença? Sim. A ordem de fatores altera o produto. Aqui, pelo menos. Cristo quer usar você para servir seus irmãos. Ele não quer usar seus irmãos para servir você. A igreja deveria ser lugar de servos, mas infelizmente nós temos muitos senhores exigindo serviço e com pouco desejo de imitar a Jesus como servo. Pouco desejo de imitar Jesus. Os irmãos não estão me servindo. Os irmãos não estão me visitando. Os irmãos não estão correndo atrás de mim. Os irmãos não estão me ligando. Os irmãos. Sem essa no final, porque geralmente a pessoa acaba falando assim. Não é. Quem que eu vou servir hoje? Não, eu estou caído. Eu estou ferido, mas eu vou servir hoje. O Senhor Jesus, caído e ferido, serviu mais do que qualquer um de nós. O Senhor Jesus quer usar você para servir seus irmãos. Você não tem que esperar atingir um suposto nível de maturidade ou espiritualidade para servir. Você tem que buscar serviço, qualquer serviço nos termos do Evangelho.
Não fica aí, eu ainda não estou preparado, eu ainda não atingi aquele grau de espírito, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda brigo com Deus, eu ainda às vezes tenho umas reações assim. Sirva a seus irmãos e o próprio serviço vai humilhar você o suficiente para que você comece a resolver essas pendências. Não espere resolver para depois fazer. Procure serviço. Finalmente, você será um servo vitorioso quando for um imitador de Cristo no serviço a seus irmãos. Lembre-se, Cristo não vai dizer no final: bem está líder bom e fiel. Bem está missionário bom e fiel. Bem está pastor bom e fiel. Não. As palavras que ele vai dirigir no final dos tempos, no último dia, diante dos seus servos, será: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, depois vamos cantar, passaremos a celebração da ceia. Antes disso, a transmissão será encerrada. Convidamos você novamente a que venha participar do culto aqui em nossa igreja, aqui na Tijuca. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a ser servos vitoriosos, que Cristo possa servir a igreja através de nós, Senhor. Nós somos Suas mãos, Seus pés, Sua boca, Seus olhos, Seus ouvidos. Ajuda-nos a ser servos fiéis. Servos vitoriosos. Para isso, Senhor Deus, ajuda-nos a colocar bem diante de nós o fato de que, daquilo que já sabemos, que o fim de todas as coisas está próximo, nós precisamos ser criteriosos e lúcidos para continuar orando, tomando parte naquilo que o Senhor está fazendo e também servindo uns aos outros em oração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.